Bem-vindos ao seminário Tecnologia para Análise Elementar ao nível de traços em amostras petroquímicas e de alimentos. Meu nome é Júlio Matos, gerente regional da empresa Analytiquiana para a América Latina. No presente seminário serão abordados os seguintes tópicos: uma breve introdução com os fundamentos da análise elementar orgânica, bem como a legislação pertinente ao assunto, a tecnologia instrumental envolvida para análise elementar, o nosso novo equipamento inovador chamado COMPEACT e, ao final, para ilustrar algumas aplicações específicas em distintos campos. A microanálise elementar para nitrogênio, enxofre, cloro e até mesmo carbono geralmente é aplicável para matrizes petroquímicas. E as matrizes petroquímicas, por sua vez, possuem características bastante variadas. Com relação à concentração dos elementos, eles podem estar de partes por bilhão até porcentagem. Com relação aos seus estados físicos, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Com relação às suas propriedades químicas, eles podem ser inflamáveis, altamente voláteis ou não voláteis. Podem possuir alta ou baixa viscosidade, estrutura alifática, cíclica ou aromática, baixa massa molecular até hidrocarbonetos de cadeia longa. Podem ser de baixo ponto de ebulição, alto ponto de ebulição, ou podem ser mesmo produtos de craqueamento. Podem ser misturas complexas que apresentam algum efeito de matriz nos instrumentos. Podem ter tendência à combustão incompleta com craqueamento e geração de fuligem. Devido a essas características bastante variadas, então existem diferentes configurações instrumentais de maneira a atender todas as necessidades dos diferentes produtos de matrizes petroquímicas aos quais a técnica é endereçada. A instrumentação analítica, geralmente aplicada para análise elementar orgânica, é constituída de uma unidade de introdução de amostras, tanto líquidos como sólidos e gasosos. Uma unidade de combustão, que pode operar nas posições horizontal ou vertical, dependendo da aplicação, e um ou mais detectores associados a esse equipamento, além, logicamente, de uma unidade de controle e processamento de dados, ou seja, um computador. A análise elementar, de maneira geral, então, ela é baseada na combustão das matrizes das amostras. Essa combustão geralmente é feita em temperatura elevada, em torno de 1050 graus, na presença dos gases oxigênio e argônio, com um tubo de combustão em quartzo ultrapuro. O tempo médio de análise vai de 4 até 10 minutos, dependendo do analito e dependendo do modo de introdução, ou seja, dependendo se é vertical ou horizontal. Como esses elementos são detectados? Bom, durante o processo de combustão dessas matrizes, em atmosfera contendo argônio e oxigênio, de maneira geral, são gerados CO2 para detecção de carbono, NOx para detecção de nitrogênio, SO2 para detecção de enxofre e HX, onde X são halogênios, para a detecção, então, de cloro. Uma vez que as amostras, então, sofram a combustão completa e gerem as espécies químicas mostradas no slide anterior, essas espécies, então, através de um gás de arraste, são direcionadas a um ou mais detectores acoplados ao equipamento. Estes detectores podem ser, no caso de enxofre, fluorescência UV ou colometria, dependendo da norma a ser seguida.
nitrogênio, quimiluminescência, cloro, um detector por microcoulometria, e carbono, um detector de infravermelho não dispersivo. Com os detectores mostrados no slide anterior, é possível a determinação de diversos parâmetros específicos, tais como enxofre total, nitrogênio total, cloro total, halogênios totais, organohalogenados totais, organohalogenados extraíveis, organohalogenados adsorvíveis, carbono, carbono total, carbono orgânico total, carbono inorgânico total, carbono elementar, carbono orgânico e proporciona fazer balanço de CO2 também. Os parâmetros anteriormente mencionados podem ser determinados em amostras de diferentes naturezas, tanto gases pressurizados, liquefeitos ou expandidos, amostras líquidas, altamente voláteis, não voláteis, altamente viscosas, amostras aquosas e organohalogenados extraíveis, amostras pastosas, tais como géis, ceras, betuminosos, graxas e ácidos graxos, amostras sólidas, tais como pós, comprimidos, filtros, grãos e organohalogenados adsorvíveis. Todos estes parâmetros são passíveis de fazer a determinação utilizando um equipamento de microanálise elementar. A análise de enxofre, nitrogênio e cloro em matrizes petroquímicas já é bastante conhecida, regulamentada a longo prazo. Somente os nossos equipamentos possuem uma quantidade tão grande de detectores acopláveis e disponíveis para fazer isso e atendem a mais abrangente quantidade de normas ASTM, DIN, WOP, EPA e ISO do mercado. Uma vez conhecidos, então, os princípios da análise elementar, bem como as normas pertinentes ao tema, eu vou falar agora, então, da tecnologia instrumental para a análise elementar. Com isso, eu vou apresentar a nossa série Multi-A 5100, bem como a série Compact, que nós temos, uma série mais recente. E os nossos equipamentos, eles são microanalisadores, ou seja, servem para análise de traço desses elementos. São os equipamentos mais flexíveis do mercado em termos de configuração, ou seja, você pode ter qualquer tipo de módulo para introdução de amostra, seja ela sólida, líquida ou gasosa, logicamente aplicável sempre a matrizes orgânicas. Se pode fazer a configuração nas posições horizontal, vertical ou duplo forno, que é um diferencial somente dos instrumentos Analytic-N. É um equipamento multielementar, ou seja, se pode acoplar diversos detectores, enxofre, cloro, nitrogênio e carbono. A Analytic-N é o único fabricante que possibilita a adição de todos esses detectores. Também se pode analisar matrizes de todas as naturezas. O projeto do instrumento é modular, ou seja, eu posso configurar o equipamento inicialmente na vertical e com um detector, e no futuro eu posso fazer um upgrade dele para horizontal e adicionar outros detectores. Assim como eu posso adicionar um amostrador de gases, de sólidos. Toda a configuração desse equipamento ela é flexível, ou seja, não precisa
vir de fábrica já com todos os acessórios e não necessita retornar para a fábrica para fazer nenhum tipo de upgrade para mudar de configuração também. Com relação às possibilidades de configuração do nosso sistema, então vamos iniciar pela unidade de introdução de amostras. Eu tenho o Automatic Bolt Drive, que serve então para introdução de amostras no modo horizontal. Eu tenho o meu Multimatrix Sampler, que é um amostrador multimatrizes, ele serve tanto para líquidos quanto para sólidos. Eu tenho como opcional aí aquecimento e resfriamento do rack de amostras, dependendo da viscosidade delas. Eu tenho o Bolt Sensor, que é um sensor de posição do bolt, que serve para a introdução de amostras sólidas, né? Para verificar se o bolt foi colocado na posição correta. Eu tenho o auto-injetor, que é um injetor semiautomático, né? Que pode ser também adicionado ao sistema. Um módulo de análise de gases, né? GLP. Um módulo de gases combinado, que é gás expandido mais GLP, ou um módulo GSS, que é somente para gases expandidos. Com relação ao sistema de combustão. Sistema de combustão, nós temos ele na possibilidade forno na vertical, forno na horizontal, ou forno ou duplo forno, ou seja, um forno que pode mudar livremente entre as posições horizontal e vertical. Temos ainda a possibilidade do sensor de chama, que é um sensor que possibilita a combustão controlada das minhas amostras, que ele é bastante interessante para os sistemas horizontal. Eu vou entrar em mais detalhes desse sensor nas aplicações. Por fim, temos os detectores, detector de cloro, de carbono, de enxofre ou de nitrogênio. No caso do detector de enxofre, temos ainda uma patente da empresa que serve para eliminação de interferência de nitrogênio na determinação de enxofre. Também na hora das aplicações eu vou entrar um pouco em detalhe com relação ao MPO 5000. Algumas especificações técnicas características dos nossos instrumentos. Bom, conforme já mencionado anteriormente, os princípios de detecção dos elementos cloro é por microcoulometria, nitrogênio, quimiluminescência, enxofre, fluorescência UV ou coulometria e carbono, infravermelho não dispersivo. Com relação à quantidade de amostra que se pode introduzir então no equipamento, ela é bastante variável dependendo do modo de introdução, né, e da natureza dessa amostra. Então, para amostras líquidas, geralmente vai de 1 a 100 microlitros, 500 microlitros no caso de estar presente aí o analisador de carbono orgânico total. A introdução de sólidos entre 1 e 100 mg, de gases expandidos de 1 a 100 ml e para GLP de 1 a 50 microlitros. As faixas de medição. Concentração máxima de cloro, por exemplo, é 10% massa-massa, limite de detecção 50 partes por bilhão. Para nitrogênio, 1% o máximo, 30 ppb, limite de detecção. Enxofre, 1% por fluorescência UV ou 4% com detector coulométrico, 5 partes por bilhão em fluorescência UV de limite de detecção e 600 ppb no caso do detector coulométrico. Para carbono, então, a faixa superior é 100% e o limite de detecção é 100 partes por bilhão. Geralmente, no caso de matrizes petroquímicas, se está interessado, então, no caso do carbono, em concentrações geralmente bastante elevadas. O tempo de análise. O tempo de análise ele é variável, depende também do modo vertical, ele é muito mais rápido do que o horizontal, porque ele é injeção direta, o caminho é mais curto também.
Então, dependendo se for horizontal ou vertical e dependendo do analito, a gente tem aí tempos de 3 a 8 minutos para nitrogênio, enxofre e carbono e de 8 a 12 minutos para cloro total. A temperatura de operação do sistema geralmente é até 1100. Essa temperatura ela é limitada pelo uso de tubo de combustão de quartzo e os gases necessários então para a operação do equipamento, oxigênio e argônio. Então essas são algumas das especificações técnicas características dos nossos detectores e sistemas. Quais são as características tecnológicas distintas que a Analytkeana oferece para os seus analisadores elementares? Bom, temos algumas soluções inteligentes em termos de desenho do equipamento, o nosso sensor de chama, que é uma tecnologia patenteada, o nosso sistema de autoproteção, sistema automático de gerenciamento de fluxos, sistema de autoverificação, sistema de duplo forno, que é algo único também, e temos a maior capacidade multielementar e de introdução de múltiplas matrizes existente no mercado. A Analytkeana oferece basicamente dois modelos de analisadores elementares, dependendo da necessidade de cada cliente. Então, nós temos a série 5100, que é um equipamento flexível e com capacidade para adicionar detectores de nitrogênio, enxofre, cloro, carbono, bem como todos os acessórios possíveis mencionados em slides anteriores, e a série Compact. A série Compact é um equipamento pequeno e dedicado à análise de rotina. Então ele só possui as opções nitrogênio e enxofre. Eu vou tratar desses dois conceitos no próximo slide, então, em maior detalhe. As diferenças básicas entre a série Multi-A 5100 e a série Compact residem no fato da proposta da série Multi-A 5000 ser de um sistema modular, ou seja, que se possa agregar qualquer tipo de detector e amostrador, ou seja, que tenha uma configuração flexível para diferentes matrizes. É um sistema muito mais adequado para um cliente que necessita não só a sua rotina, mas exista também alguma mudança de necessidades ao longo do tempo com relação aos analitos e aos tipos de amostras os quais seja necessário fazer análise. E a série Compact, a proposta é um sistema compacto, standalone, ou seja, operado por touchscreen, que ocupe o mínimo espaço de bancada e que tenha um ou dois detectores, né? E esses detectores sejam fixos e não haja possibilidade, então, nenhuma de fazer nenhum update do sistema. São sistemas, então, destinados à rotina, ao trabalho 24/7 na semana e com mudança elevada em operadores. Porque quando você tem uma mudança frequente de operadores, não é interessante que esses operadores eles tenham que mudar a configuração do sistema para análise de diferentes tipos de amostras. Então, basicamente, nós temos duas séries, um equipamento totalmente flexível e um equipamento totalmente dedicado à rotina 24/7. Os equipamentos para análise elementar da Analytkeana possuem uma série de soluções inteligentes de maneira
a tornar o seu uso bastante prático e amigável. Ele possui reconhecimento automático do modo de operação do forno, ou seja, reconhece se o forno está na operação vertical ou horizontal, reconhece automaticamente todos os módulos e acessórios integrados ao sistema, ele faz a detecção automática da configuração do amostrador, da bandeja, do tamanho da bandeja, do tipo de bandeja e do tipo de seringa também. O sistema faz o condicionamento automático dos detectores antes de iniciar a operação e ele possui pacotes de métodos automaticamente incluídos no sistema. Com isso, se você está operando na posição vertical, ele já reconhece a posição vertical e já habilita os métodos da posição vertical com as ASTMs específicas da configuração que está presente no instrumento. Com isso, ocorre a eliminação das fontes de erro e torna o equipamento de fácil uso, mesmo para operadores inexperientes. O projeto dos instrumentos Analytican é um projeto claro e acessível. Além disso, ele faz uso de técnica de conexão chamada FAST. Esses conectores tipo FAST, eles são de rápida conexão, são seguros, proporcionam uma vedação total e o melhor de tudo, sem necessidade de qualquer uso de ferramenta. São materiais extremamente resistentes e com uma longa vida útil. Além disso, o nosso sistema possui uma caixa de gases de alto desempenho, com controle eletrônico e ajuste dos fluxos de gases, assim como a verificação automática de vazamentos, alerta e válvula de segurança em caso de perigo no sistema. Com isso, os nossos sistemas proporcionam uma digestão quantitativa das amostras, a prevenção eficiente de danos ao sistema e um mais baixo custo de manutenção e serviços. Como parte do sistema de autoproteção dos nossos equipamentos, encontra-se também a válvula de distribuição dos analitos aos diferentes detectores associados ao sistema. Essa válvula possui uma série de trapos de partículas, de aerossóis e de líquidos. Possui aquecimento integrado para proporcionar a transferência quantitativa do analito aos detectores sem possibilidade de condensação. Além disso, possui um dispositivo de prevenção do regresso de ácido sulfúrico no caso de se estar analisando cloro. Esse sistema ele proporciona proteção efetiva contra danos e contaminação, proporciona análise de traços com alta sensibilidade e mínimo esforço de manutenção. Finalmente, o nosso sistema de autoverificação conta com mais de 20 sensores integrados. Estes sensores permitem controle e ajuste de temperaturas, tanto do forno como das linhas de transferência, resfriamento de célula, amostradores de gases, controle de pressão automática de entrada e de saída para gases expandidos, para GLP, controle de variação e correção integrados, verificação de fluxo eletrônico de gases e verificação de vazamento também. Com isso, ele proporciona uma operação de modo automático 24/7. Ele é adequado para qualquer nível de usuário e ele proporciona uma segurança operacional máxima com mínimo esforço do operador. Com relação ao nosso software, o mesmo possui orientação intuitiva através de uma interface autoexplicativa com função de ajuda online. É possível definir diferentes níveis de usuário
Existe uma ferramenta de auditoria, também incluída no sistema, funções de serviço. Além disso, a ferramenta de verificação de desempenho do equipamento está implementada, assim como um assistente de resolução de problemas. O software também possui uma livraria de métodos já incluída, ou seja, existe uma série de métodos ASTM incluídos e prontos para serem utilizados, sem a necessidade, então, de fazer a otimização de novos métodos. Com isto, o equipamento tem uma operação fácil, é possível a obtenção de resultados bastante rápidos e o software se torna adequado a qualquer nível de usuário. Para que tipo de amostra os modos vertical e horizontal são adequados? O modo vertical, ele se trata de injeção direta dentro do tubo de combustão através do septo. Então, ele é ideal para gases expandidos, GLP, líquidos de volatilidade normal, com viscosidade inferior a 10 centistokes, pontos de ebulição inferior a 400 graus Celsius. Devido ao fato de ter um caminho curto, ou seja, injeção direta dentro do tubo de combustão, ele é ideal para análise ao nível de traços, devido ao fato do branco ser minimizado. Além disso, ele apresenta uma modulação de sinal, uma integração bastante rápida, o que proporciona a esse modo uma alta frequência analítica. Já o modo horizontal, ou seja, injeção da amostra dentro do sistema de Bolt, ele é adequado para múltiplas matrizes, incluindo gases, GLP e, adicionalmente, é algo que não é possível fazer no sistema vertical, a análise de amostras sólidas também. Além disso, esse sistema é ideal para líquidos muito voláteis, devido ao fato das amostras serem injetadas não diretamente dentro do tubo de combustão, mas elas são injetadas dentro de um bolt que fica dentro de um compartimento resfriado por Peltier. É ideal para elementos em concentrações baixas e também em concentrações altas. E a grande vantagem desse sistema é que a combustão das amostras pode ser otimizada para cada tipo de amostra diferente e para cada tipo de componente de amostra. Com isso, efeitos de matriz, amostras altamente complexas, neste modo eles são bastante favorecidos. Enquanto que no modo vertical, como a injeção é direta dentro do tubo de combustão, não existe como fazer controle da combustão. Sem controle do processo de combustão, você pode ter então efeitos de matriz. E no caso do modo horizontal, essa otimização é possível. Assim, amostras altamente complexas são mais adequadas ao modo horizontal. Uma das grandes vantagens do sistema Analytic-ENA é justamente o sistema de duplo forno, que nos possibilita uma troca rápida entre os modos e, desta forma, todas as aplicações, tanto do modo vertical quanto do modo horizontal, são possíveis no mesmo sistema. O duplo forno é uma patente da Analytic-ENA. Somente equipamentos Analytic-ENA têm a opção, então, de operação dos dois modos no mesmo equipamento. Com isso, existe uma adaptação perfeita do processo de combustão para qualquer tipo de matriz. A mudança é muito rápida, em menos de 5 minutos você modifica a posição vertical para horizontal ou vice-versa, sem necessidade de resfriamento do sistema. Além disso, existe o reconhecimento automático da posição e ajuste de parâmetros de processo de acordo com a posição que você colocou o forno. Com isso, a manutenção do sistema é mínima, o custo de operação é reduzido e os resultados sempre são ótimos, porque o sistema permite a modulação de acordo com a necessidade de amostra
presente. Nosso amostrador automático multimatrizes, o MMS 5000, ele opera tanto no modo vertical como no modo horizontal, ou seja, eu tenho um único automostrador que eu posso trabalhar em ambos os modos. E em ambos os modos, o sistema vai fazer o reconhecimento automático também de em que posição se encontra o amostrador automático. Além disso, o mesmo automostrador ele permite a análise tanto de amostras líquidas como de amostras sólidas, entre outros parâmetros também oferecidos pelo sistema. Temos também uma bandeja que pode ser aquecida ou resfriada para análise de líquidos viscosos. Isso é algo único do nosso sistema, eu vou mostrar em maiores detalhes no slide posterior. Com isso eu tenho um automostrador que é excelente em termos de custo-benefício, pode operar em qualquer posição, pode também fazer introdução de líquidos, pode fazer introdução de sólidos e pode funcionar também na operação de TOC, entre outros parâmetros. Ele tem uma eficiência bastante melhorada com relação a outros autosamplers do mercado, o que permite uma máxima frequência analítica. Além disso, ele é de facílima operação e baixa manutenção. Conforme mencionado anteriormente, o nosso automostrador ele é compatível com uma bandeja que permite tanto o resfriamento como o aquecimento de acordo com o tipo de amostra que se está trabalhando. O mesmo aquecimento e resfriamento se aplica às seringas de injeção. Com isso, com o modo resfriamento, eu posso trabalhar com análise de líquidos altamente voláteis, ou seja, de baixo ponto de ebulição, e, se necessário, aquecimento, então eu posso trabalhar com líquidos viscosos. Então eu posso aquecer ele, manter a amostra em estado líquido e fazer a injeção no sistema. Com isso, esse é o único autosampler no mercado, não existe nada similar disponível. Esse autosampler permite que a gente supere as fronteiras das aplicações dentro da indústria petroquímica, entre outras indústrias nas quais seja necessária análise de nitrogênio, de enxofre e de cloro ao nível de traços. O sensor de chama é outra tecnologia diferenciada da analytikiana dentro dos nossos instrumentos para análise alimentar. Como funciona o sensor de chama? Ele funciona no modo horizontal, ou seja, a amostra é injetada no bolt. O bolt, então, ele é introduzido através do canal central do tubo de combustão. Na medida que esse bolt vai sendo introduzido pelo canal central, alguns compostos, dependendo da temperatura, ele vai aquecendo gradualmente, alguns compostos vão se volatilizando e ao final, então, desse tubo interno, vai se formar uma chama, porque a parte interna, inicialmente ela é purgada com argônio e a externa com oxigênio. Então, você pode ver ali na figura acima uma formação de chama justamente na saída do tubo interno. Essa chama ela vai transmitir, então, uma informação de luminosidade através daquele tubinho que se encontra acima, que vai funcionar como uma fibra óptica. Esse tubo, então, ele vai transmitir a informação da intensidade da chama e, com isso, o bolt ele pode avançar ou recuar de acordo com o tipo de matriz que você está colocando. Ou seja, ele ajuda a otimizar o processo de combustão das amostras. Com isso, eu não necessito conhecer previamente nenhum tipo de amostra que eu estou colocando. Eu vou ter precisão incomparável para todos os tipos de amostra devido à oxidação das amostras ser sempre completa. O processo de otimização ele basicamente não existe, eu não preciso otimizar um método para cada tipo de amostra, isso vai ser feito automaticamente através do sensor de chama.
Não vai haver formação de fuligem, com isso eu não tenho muita manutenção no sistema. Então, essas características fazem com que o sistema horizontal da Analytics, com a presença de sensor de chama, ele seja o mais rápido do mercado, com menor custo de manutenção e que apresenta resultados de análise sempre ótimos para todos os tipos de matrizes analisáveis pelo sistema. Caso haja necessidade, por exemplo, de uma quantidade muito pequena de amostras, ou mesmo, por exemplo, para análise de gases, nós temos, alternativamente ao autosampler, nós temos um autoinjetor. Ele é um injetor semiautomático, ou seja, você carrega a seringa manualmente, mas você coloca no sistema, que através de acoplamento magnético, ele vai ativar a injeção a uma velocidade constante. Então, é um sistema bastante simples, bastante robusto e é uma solução inteligente para baixa demanda analítica, com uma operação segura, né, e que possui uma precisão muito boa devido ao fato da injeção ser feita de maneira constante e não manual. Um sistema robusto e de fácil operação. Para análise de gases expandidos e de GLP, nós possuímos um amostrador combinado, ou seja, ele é adequado para ambas as aplicações. Ele possui uma faixa de pressão na operação de 0 a 200 bar para gases expandidos e até 35 bar para GLP. Os volumes de injeção eles são de até 100 ml para gases expandidos e de 50 microlitros para GLP. Possui filtro de partículas dentro dele. Ele é feito de material altamente resistente. Ele possui um resfriamento Peltier para dosagem de GLP, ou seja, o GLP ele é coletado então em forma líquida, então ele vai ser coletado dentro de um loop que é resfriado em Peltier. Depois ele passa para uma câmara aquecida para ter uma vaporização quantitativa e posterior injeção no sistema. Ele tem uma membrana Permapure dentro do sistema, né, que vai prevenir o efeito memória através de uma secagem efetiva dos gases. Com isso, esse sistema tem a máxima segurança operacional. Ele possui também estratégias de calibração flexíveis, ou seja, eu posso calibrar tanto utilizando gases certificados, como eu posso calibrar com soluções líquidas. E a operação desse sistema é bastante fácil, sem qualquer tipo de pré-tratamento de amostra. Conforme mencionado anteriormente, os equipamentos de análise elementar da Analytics são os que possuem a maior compatibilidade com distintos detectores dentro do mercado. Ou seja, eu posso acoplar ao mesmo sistema, ele é modular, sem qualquer upgrade de fábrica. Eu posso acoplar qualquer um desses detectores, seja de carbono, nitrogênio, enxofre ou cloro, a qualquer momento no sistema, plug and play. Ou seja, eu acoplo o detector e posso operar imediatamente. Para as análises de enxofre, nitrogênio e carbono, os detectores se encontram em linha. Ou seja, eu posso ter, então, através de uma única injeção, os três resultados no display simultaneamente, porque o gás vai ser arrastado de um detector ao outro. E no caso do cloro, como ele é columétrico, então a válvula de comutação na ponta do tubo de combustão ela vai direcionar então para o detector de cloro. Ou seja, eu posso fazer uma injeção para nitrogênio, enxofre, carbono e a válvula comuta automaticamente, faz uma segunda injeção e eu posso ter o resultado de cloro. Eu posso ter então em um único ciclo de análise, vamos assim dizer, 2 injeções, os 4 elementos. Com isso eu tenho a máxima lucratividade, flexibilidade e uma eficiência
muito melhorada e de fácil operação com relação a qualquer tipo de equipamento existente no mercado. A detecção HyperSense é uma tecnologia que me permite acoplar ao mesmo método distintas faixas de calibração. Então, por exemplo, para enxofre, eu posso ir até 1% massa-massa. Então, eu posso calibrar o sistema em baixa concentração, fazer uma faixa de concentração baixa ao nível de ppb, e mais duas faixas ao nível de ppm, uma de concentração intermediária e uma de concentração alta. Todas essas faixas elas vão ser linkadas ao mesmo método. E, na medida que eu injeto uma amostra, dependendo da faixa que a amostra cair, o equipamento já vai utilizar a equação correta para a regressão. Então, eu consigo ter basicamente uma faixa de calibração muito ampla. Na verdade, são 3 faixas lineares acopladas ao mesmo método, o que reduz a necessidade de eu ter distintos métodos para distintas amostras e distintas faixas de concentração. Eu tenho apenas uma faixa de calibração com 3 equações de regressão distintas acopladas e o equipamento, o software, ele vai decidir qual é a faixa, então, que é mais adequada para o resultado que você está obtendo. Com isso eu tenho uma calibração confiável, sensível, desde a análise de traços até a análise de porcentagem. A operação é fácil, eu não preciso estar mudando de método, mudando de faixa de calibração, e isso torna o método mais independente da habilidade do operador. Eu tenho, então, toda a faixa ampla de calibração com uma dificuldade operacional mínima. A tecnologia MPO, Microplasma Optimization, é outra das tecnologias patenteadas da Analytikiano. Ela consiste, na verdade, na eliminação dos vapores nitrosos através de um plasma. Por que eliminar vapores nitrosos? Esses vapores nitrosos, eles apresentam uma interferência espectral no detector de enxofre. Ou seja, ali na figura acima você pode ver, isso é o detector de enxofre. Se você injetar 500 ppm de nitrogênio, você tem uma resposta no detector de enxofre. Ou seja, é como se você estivesse detectando enxofre sem ter nada de enxofre. Quando você utiliza então o MPO destrói os vapores nitrosos sem destruir o SO2. Então você basicamente, mesmo na presença de altas concentrações de nitrogênio, você não tem nenhuma interferência espectral. Com isso eu tenho análise de enxofre total, viável, exata e livre de qualquer interferência. Agora eu vou apresentar alguns detalhes então da série COMPEACT. Ela possui grande parte então da tecnologia embutida no Multi-A 5100. Contudo, ele é um equipamento que só opera no modo vertical. Ele só tem as opções então enxofre ou enxofre com MPO ou nitrogênio. Então são 3 opções para esse equipamento. Como acessórios eu posso colocar um acessório de gases GLP nele, mas ele é uma versão standalone e que opera por touchscreen. Não tem possibilidade de upgrade ou da inclusão de todos os acessórios mencionados anteriormente. Dessa forma, a série COMPEACT ela possui então as 3 opções, tão somente nitrogênio, enxofre e enxofre MPO. Então, para trabalhar com enxofre livre então, de interferência de nitrogênio. Esses equipamentos, então, eles já vêm no seu sistema operacional algumas ASTM específicas, ou seja, não é necessário otimizar qualquer tipo de método, é simplesmente carregar ele no touchscreen, ASTM D4929, por exemplo, e ele já tem todos os settings de operação
de acordo com essa STM já embutidos no sistema e você simplesmente tem que operar. A proposta é que seja um equipamento de simples operação, rápido e dedicado à rotina 24/7. Como opcionais do sistema Compact, temos basicamente os amostradores de gases, que são os mesmos anteriores, o sistema Combi, ou o sistema de LP, ou o sistema de gás expandido, e ou o autoinjetor, para quando você tem pouquíssimas amostras, né, que a injeção é semi-automatizada, um amostrador de 18 posições ou um amostrador de 120 posições. Então, basicamente, são esses todos os acessórios compatíveis com a série Compact. As especificações técnicas, então, da série Compact, né? Detector, então, de nitrogênio pelo princípio de quimiluminescência, o de enxofre por fluorescência UV, os volumes de injeção de 1 a 100 microlitros para amostras líquidas, de 1 a 100 ml para gases expandidos, de 1 a 50 microlitros para GLP. Limite superior 1% de concentração, limite inferior para nitrogênio 15 partes por bilhão e 5 partes por bilhão no caso do enxofre. Tempo de análise bastante rápido por se tratar de um sistema vertical, temperatura de operação até 1100 e utiliza como gases então o oxigênio e o argônio. Como características distintas da série Compact, temos o seu projeto inteligente, com a ocupação de um espaço mínimo de bancada, um sistema de controle e avaliação de dados integrados em um touchscreen, a sensibilidade do equipamento é única e a faixa de trabalho é a mais ampla do mercado, sem necessidade de qualquer pré-tratamento de amostra, e o sistema possui a máxima proteção devido ao sistema de controle e ajuste automático de parâmetros que está incluído no sistema. A série Compact ela foi desenvolvida para apresentar a máxima produtividade em rotinas 24/7 de maneira desassistida. Ele possui uma alta frequência analítica e um tempo de parada mínimo. Além disso, em termos de custo-benefício, ele representa uma economia de recursos, seja ela espaço de bancada, seja em consumo de gases e eletricidade, seja na necessidade de possuir um computador e seja com relação à manutenção desse equipamento, que apresenta um mínimo de consumíveis necessários com o tempo. A série também foi desenvolvida para ter a maior facilidade de uso com relação a todos os equipamentos existentes no mercado. A operação deles é simples, ela é através de touchscreen, ela possui conexão LAN para controle e acesso remoto, ou seja, se pode instalar um aplicativo no celular e fazer o controle do equipamento de onde quer que você esteja dentro do laboratório. Ela possui a livraria de métodos ASTM já embutido também, ou seja, você vai clicar no método e vai fazer a utilização. Possui um sistema de mensagens e suporte online, possui um sistema de autoproteção, que é análogo à série 5100, onde é possível controle e ajuste de parâmetros de processo de maneira automática em tempo real, alertas de segurança e backups automáticos de dados para garantir a integridade dos seus dados dentro do laboratório. No presente slide são mostrados então os requerimentos de espaço para os equipamentos no modo horizontal, modo vertical com o computador e para a série Compact. É notável que a série Compact ela representa uma economia de espaço superior a 50% com relação aos outros equipos. Ou seja, representa uma economia de recursos, consumo, operador desassistido, controle remoto 24/7. É um belo equipamento destinado à rotina. A economia de espaço com relação ao sistema horizontal pode ser até de 4 vezes o tamanho do sistema. Além disso, como se trata de um sistema standalone, você não precisa do computador, licença de Windows,
você tem integridade dos seus dados e maior segurança utilizando um sistema COMPACT. Este sistema ele foi projetado para possuir um mínimo de consumíveis. Os consumíveis existentes, além disso, eles são de longa durabilidade e feitos de materiais altamente robustos. O sistema ele tem uma boa acessibilidade, no caso da troca dos consumíveis. Ele possui um sistema de manutenção preditiva, ou seja, ele é guiado por tutorial, e ele possui um tempo de parada para manutenção mínimo com relação a qualquer outro tipo de equipamento. O software do COMPACT ele foi construído de maneira a ser tão simples quanto qualquer aplicativo do smartphone. Ele tem uma rápida resposta através do touchscreen, ele tem um projeto bastante claro através de pictogramas com menu de acesso direto, ele possui controle flexível, ou seja, ele pode ser controlado de maneira remota através de um aplicativo no celular. Ele tem um módulo ASTM e já tem um módulo de verificação do atendimento de limites legais também nesse módulo ASTM, sem necessidade, logicamente, do uso de qualquer Windows ou PC externo. Ele já vem pré-instalado e ajustado de fábrica, sem necessidade de desenvolvimento de qualquer método, e ele é feito para operação remota 24/7, mesmo para usuários com pouca experiência. Este analisador elementar ele foi desenvolvido para ter a máxima frequência analítica atingível entre os analisadores elementares. Abaixo pode-se ver uma comparação entre o sistema horizontal, o sistema vertical comum e o sistema COMPACT. Devido às suas dimensões reduzidas e fluxos de gases otimizados, esse equipamento ele tem uma produção que chega a ser 2,5 vezes mais rápido que o sistema vertical comum e 3,5 vezes mais rápido que os sistemas horizontais. Ou seja, ele é realmente o sistema apto à mais alta produtividade existente no mercado. Além de ser o mais rápido e o mais sensível sistema do mercado, ele conta também com um sistema de segurança chamado Easy Protect, com controle e otimização automática de todos os parâmetros de processo, monitoramento de todos os componentes relevantes do sistema, modo standby de segurança, função de alerta e mensagens, e um sistema de autoproteção eficiente contra aerossol, partículas e condensados. Bom, eu vou apresentar algumas aplicações selecionadas, as quais elas estão relacionadas, na verdade, aos tipos de matrizes, que são diversos os tipos de matrizes que podem ser utilizados com esse tipo de equipamento. As principais, logicamente, elas estão dentro da indústria petroquímica. A indústria petroquímica são os nossos principais usuários, embora também existam algumas aplicações na área de alimentos e na parte também de cosmético. E eu vou, dentro dessas aplicações, dar um enfoque, logicamente, aos principais requerimentos para esses desafios analíticos. Bom, um dos desafios analíticos é o controle de processo de matérias-primas e de produtos finais. Com relação à comparabilidade de resultados, ou seja, mesma técnica necessária para que haja comparabilidade, uma das consequências da necessidade de se analisar um enxofre é a prevenção de envenenamento de catalisadores, que afeta a qualidade do produto, e também para atendimento de limite de controle legal. Quais são os desafios, então, dentro das refinarias? A qualidade da combustão das amostras ela é afetada pela configuração do equipamento, ou seja, se ele é vertical ou horizontal. A variação dos resultados das análises depende aí da eficiência de combustão dessas matrizes.
e a necessidade de manutenção do equipamento é aumentada devido à combustão incompleta. E, logicamente, todos esses desafios, eles levam a um risco da ocorrência de resultados errados ou inadequados. A estratégia para atender as diferentes normas ASTM e ISO, né? Basicamente com o nosso sistema é adequar a configuração de acordo com a natureza de amostra. A indústria petroquímica ela tem uma série de amostras distintas com características físico-químicas distintas. Então, quando a gente utiliza o nosso amostrador automático multimatrizes, junto com a tecnologia de duplo forno, mais calibração em múltiplas faixas e a nossa livraria de métodos ASTM, a gente simplesmente pode carregar as melhores condições para cada tipo específico de matriz. Ou seja, ao invés de utilizar o mesmo sistema para distintas amostras, nós podemos adequar o sistema para a necessidade individual de cada tipo de amostra a ser analisada. Com qualquer outra tecnologia existente no mercado, você necessitaria de diferentes equipamentos com diferentes configurações de maneira a atender as amostras aí apresentadas, como nafta, bioetanol, diesel, gasolina, biodiesel cru, azeite de milho, resíduos, óleo cru. Todas essas amostras, devido à variedade de propriedades físico-químicas e também a variedade de normas ASTM, existem ASTM que indicam sistema de Bolt, existem normas ASTM que indicam sistema vertical. Então, o nosso é o único equipamento que, devido à sua flexibilidade, ele pode simplesmente adequar as melhores condições para cada um desses tipos de amostra e ter os melhores resultados possíveis de acordo com a necessidade de cada um dos clientes. Um outro desafio analítico é, por exemplo, fazer análise de enxofre em diesel combustível contendo aditivos nitrogenados. Conforme eu mencionei anteriormente, o nitrogênio ele apresenta uma interferência espectral para a análise de enxofre. Basicamente, somente a Analytic ENA tem esse modo de eliminação de interferência, chamado MPO, que eu descrevi anteriormente, e com isso a gente consegue, então, fazer uma análise exata do teor de enxofre, sem interferência, prevenindo qualquer excedente artificial aos limites legais e alguns processos custosos de mistura a fim de diminuir essa concentração que, na verdade, ela não existe. Ela existe devido à interferência. Então, o desafio, nesse caso, é a sensibilidade cruzada do nitrogênio na detecção por fluorescência UV, que é um fato conhecido já amplamente reportado. E isso apresenta falsos resultados para enxofre, que na verdade são devidos a nitrogênio. Bom, com relação então à interferência de nitrogênio para a determinação de enxofre, a nossa estratégia é utilizar o MPO, que é o Microplasma Optimization. O Microplasma Optimization, então, ele vai fazer a eliminação dessa interferência. Aí na tabela do presente slide, é possível entender qual é o impacto dessa interferência na análise, por exemplo, de diesel. O diesel A ele contém 435 partes por milhão de nitrogênio. Sem a correção da interferência, o meu resultado final seria 11,6 ppm, enquanto com a correção da interferência, originalmente a concentração de enxofre é somente 7,3 ppm. No caso do diesel B, o nitrogênio ele se encontra
ao nível de partes por bilhão. Então é possível ver que tanto com como sem MPO, eu basicamente tenho os mesmos resultados. Ali com um padrão de 100 ppm, né, de nitrogênio, eu posso verificar que me dá uma resposta de em torno de 1 ppm no detector de enxofre. Então, sem o MPO, eu tenho resultados sistematicamente maiores quanto maior a concentração de nitrogênio na minha amostra. E o MPO também aí fica demonstrado que ele é uma solução efetiva para esse tipo de interferência espectral. O MPO, então, ele é uma saída efetiva, então, para a eliminação de interferências de NO, independente do tipo de matriz, atende perfeitamente com relação aos resultados de enxofre total, mesmo em presença de aditivos nitrogenados, possui um excelente custo-benefício, porque ele não tem nenhum tipo de catalisador, e ele não aumenta o tempo de análise, e a operação dele é fácil e rápida, sem ajuste ou necessidade de calibração de matriz. Um outro caso interessante de aplicação é para análise de cloro. O cloro ele é bastante importante, né, principalmente a análise dele nas refinarias e petroquímicas, devido ao potencial corrosivo dele. No caso de alimentos, fármacos e cosméticos, essas impurezas cloradas elas podem estar associadas a compostos carcinogênicos indesejados. O desafio analítico é que essas matrizes, tanto de petroquímica, alimentos, fármacos e cosméticos, elas têm propriedades físico-químicas completamente distintas. Ainda assim, se necessita fazer a análise do cloro nesse tipo de matriz. Qual seria então a estratégia para análise de cloro em distintos tipos de amostra? Bom, conforme nós já vimos no decorrer da apresentação, nosso equipamento ele pode ser adaptado a diversas matrizes, diversas configurações, diversas necessidades analíticas. Então, nesse caso, nós vamos ter que utilizar calibração em múltiplas faixas, vamos ter que aplicar um tratamento de amostra, diluição com xileno, amostrador automático, MMS 5000, modo horizontal com sensor de chamas para otimizar então a combustão dos distintos tipos de matrizes, sem qualquer necessidade aí de mudança na configuração. Com o sensor de chama no modo horizontal, eu posso fazer de maneira automática, sem necessidade de otimização ou conhecimento prévio das amostras. Com uma manutenção minimizada, eu posso simplesmente fazer a introdução de amostras de diferentes naturezas em diferentes faixas de concentração, como se pode ver ali na tabela, como óleo cru, nafta, fluido hidráulico, azeite de palma, que são amostras de naturezas muito distintas e em faixas de concentração também bastante distintas. Então eu posso fazer a introdução desse tipo de amostra simplesmente com alguma diluição para minimizar a diferença de viscosidade, né, para introdução com o mesmo sistema de seringa. E eu vou obter resultados com excelente precisão, sem necessidade de otimizar um método para cada tipo de matriz. Então, esse é um dos benefícios do nosso sensor de chama. Dispensa a necessidade de otimização específica de métodos por matriz. E nesse caso aí fica demonstrado que eu posso fazer isso numa ampla faixa de concentração e com distintos tipos de amostras também. Bom, diante do apresentado, então fica claro, né, que o nosso analisador elementar ele é basicamente um laboratório completo para análise de carbono, nitrogênio, enxofre e halogênios totais em um único equipamento e com
distintas configurações e acessórios que permitem atender todas as necessidades analíticas de diversos campos de aplicação, não somente limitado à parte de petroquímica. Muito obrigado pela atenção e ficamos agora à disposição para as suas perguntas. Muito obrigado.